Bom dia a todos. Bom dia. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que os nossos corações aqui se coloquem abertos, receptivos à inspiração que nos chega do mais alto, para, em as recolhendo essas bênçãos e inspirações, podemos sair daqui mais fortalecidos e mais conscientes quanto ao trabalho que nos cabe. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, sempre uma alegria estar aqui em Analândia, entre amigos queridos, esperando retribuir esse carinho com reflexões que sejam úteis a todos nós que aqui estamos nos dois planos da vida. O capítulo 12 do Evangelho de Mateus é todo ele marcado por embates entre Jesus e os chamados escribas, fariseus, doutores da lei, sobre as questões do sábado, toda a ritualística, as interpretações e os mandamentos que os doutores da lei tinham a respeito da observância do sábado. Também ali Jesus é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios por ser um príncipe dos demônios, de Satanás. E ali vemos então as respostas que Jesus vai trazendo a eles. Claro, respostas sempre no sentido de abrir horizontes. Não a contenda pela contenda, não a polêmica inútil, mas a luz que esclarece ante a sombra da incompreensão, ante a sombra do fanatismo, o Cristo que ia abrindo horizontes. Mas nós separamos um trechinho, então, desse capítulo 12 para a nossa reflexão nesta manhã. Mais propriamente, o trecho que se encontra do versículo 38 até o versículo de número 42, quando diz-nos o texto que alguns fariseus e alguns escribas se aproximaram do mestre, rogando da parte dele alguns sinais. Queriam eles sinais para que pudessem de fato crer naquele que se propunha ser ou que se apresentava como enviado de Deus. Quais os sinais, portanto, você nos faz ou nos apresenta para confirmar que de fato é esse enviado de Deus? Então eles se aproximam de Jesus, como fizeram outras vezes ao longo do Evangelho, e rogam a ele sinais, ao que então são respondidos pelo Mestre. E aí nós entramos, começamos a adentrar o universo de reflexões que gostaríamos de trazer. Diz Jesus àqueles que lhe pediam sinais: uma geração má e adúltera pede sinais, mas não lhe serão dados sinais, senão o sinal do profeta Jonas, o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, a depender da tradução, assim também o Filho do Homem estará no coração ou no seio da terra por 3 dias e por 3 noites. Parece para nós uma charada, um desafio. O que Jesus quer dizer com isso? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Quem é Jonas? De quem Jesus fala? Que sinal é esse? Ele que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui nós entendemos mais propriamente o valor do estudo aprofundado do Evangelho, sobretudo quando munidos pelo conhecimento espírita, que nos permite fazer as devidas conexões e, mais do que isso, as interpretações do sentido espiritual do texto, que é o que nos mais interessa. Então aqui não há como. Para entendermos o que Jesus nos diz, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento, onde está essa figura, Jonas. Temos um livro do Antigo Testamento, que é o livro que narra a história do profeta Jonas. Um livro bem curtinho, 4 capítulos apenas. Mas a partir do entendimento desse livro é que nós poderemos entender o que Jesus está querendo dizer com o sinal do profeta Jonas. E em entendendo esse sinal, ter uma visão agora mais ampla e mais condizente de toda essa passagem. Que sinal é esse? O que Jesus está falando àqueles que o interpelavam, rogando sinais, e como isso alcança nós hoje, ainda hoje,
de que sinais Jesus nos fala para os quais às vezes estamos cegos, esperando outros tipos de sinais que não teremos. Então não há como aqui. Muitas das vezes, para entendermos o Novo Testamento, é preciso recorramos ao Antigo. E claro, numa abordagem superficial, ao longo dos séculos, muitas das vezes temos gerado interpretações muito ingênuas, muito limitadas do que está no Antigo Testamento. Muitas histórias ali conhecidas, já tão amplamente divulgadas, são às vezes interpretadas de maneira muito ingênua, muito superficial, gerando até uma certa resistência ou até um certo menosprezo em relação a estes textos que, se bem interpretados, se lidos pela ótica do Espírito, com as lentes de entendimento mais profundo que o Espiritismo nos dá, por exemplo, nós veremos ali grandes e belíssimas passagens, lições para a humanidade, que seriam depois complementadas, é claro, pelas lições de Jesus, que muitas vezes faz referência ao Antigo Testamento. Em muitas passagens do Evangelho, Cristo nos projeta a voltar a esses primeiros textos, por exemplo, muitas vezes ao livro de Gênesis, a outras passagens envolvendo Moisés ou algum dos profetas. E é preciso tenhamos a segurança, tenhamos os recursos de entendimento para que, em voltando a esses textos, possamos devidamente interpretá-los, renovando até certos atavismos que nós temos em relação a esses textos, ou até certas resistências que temos em relação a eles. Então aqui é preciso voltemos ao livro de Jonas, porque é a personagem a que Jesus faz referência. E é uma história curtinha, talvez até uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, do Antigo Testamento, por causa do seu caráter insólito. Né? Tem algumas passagens no Antigo Testamento que ficaram marcadas, por exemplo, quando lá o sol é parado, né? O sol deixa de se movimentar no céu pelo continuador de Moisés, aquele que recebe a incumbência de levar o povo até a terra prometida, ou outros momentos, quando lembramos da figura de Adão, de Eva, mas também do profeta Jonas, que ficou conhecido pelo acontecimento insólito de ter sido engolido por uma baleia e depois cuspido fora. Então, você pega uma história dessa e você fala, é pura ficção. O que a gente pode extrair daí? Que sentido há nisso? Jesus nos aponta para Jonas. E aqui a gente precisa começar entendendo o básico. E o básico passa, primeiro, pela própria compreensão dos gêneros literários. Como nós estamos acostumados, no Novo Testamento, nós encontramos muitas vezes ali as chamadas parábolas, que são ensinos, digamos, simbólicos, alegóricos, que por meio de figuras, de imagens, ou mesmo de acontecimentos, de objetos, de seres que eram ali cotidianos, conhecidos, essas imagens, elas prefiguram, elas ilustram questões de natureza menos palpável, mais abstrata, mais filosófica, mais transcendente. Então, a partir do concreto, ou a partir de uma imaginação em torno do concreto, do que é mais palpável, intenta-se transmitir uma mensagem de caráter mais abstrato ou transcendente. Essa é a finalidade de uma parábola, de uma alegoria, de uma metáfora, da própria mitologia, quando a gente vai a outras tradições, como por exemplo a mitologia grega. Pois bem, no Antigo Testamento nós também temos muitas e muitas parábolas, alegorias, metáforas, e temos gêneros literários. É preciso lembrar que a Bíblia é também um livro. Então, há ali literatura, e na literatura nós temos gêneros literários ou textuais. E quando falamos de narrativas, temos, por exemplo, 3 gêneros mais conhecidos, a depender das suas características. Nós temos, por exemplo, o conto. O conto é uma narrativa de caráter mais sucinto, em que geralmente nós temos uma personagem ou um eixo central apenas de história, não há tanto desenvolvimento dos personagens, ela é em geral mais curta e logo se encaminha para um desfecho. Nós temos muitos contos, por exemplo, na literatura espírita.
Nós temos Humberto Campos, irmão X, ele que quando encarnado era um grande cronista, contista e que prossegue assim no mundo espiritual. Então se a gente vai na literatura do Chico, a gente vai ver muitos contos de Humberto de Campos. E nem sempre o conto, ele é uma leitura exata, acurada da realidade. Às vezes ele envolve elementos de ficção, como temos numa fábula, por exemplo, em que os animais falam, em que a partir de acontecimentos da natureza eu deduzo dali consequências morais, né? Então o conto ele é uma narrativa de caráter mais curto. Por outro lado, no outro extremo, nós temos os romances. O que é o romance? É uma narrativa mais extensa, em que eu tenho mais de um eixo narrativo, eu tenho mais de uma história ocorrendo em paralelo, e geralmente essas histórias vão se encadeando, eu vou tendo as tramas, os personagens são mais bem desenvolvidos, eu mergulho mais na psicologia de cada personagem. Então, é uma história mais longa, uma narrativa mais bem elaborada. Esse é o romance. Também temos romances na literatura espírita. Não necessariamente o romance é uma ficção. Ele às vezes, muitas vezes, de fato é a narração, a narrativa de fatos que se deram, só que a história é contada em muitas frentes, né? E o encadeamento dessa trama. Então, a gente tem romances sublimes na literatura espírita, como não nos recordarmos aqui de Paulo Estevão, Ave Cristo. São romances profundamente doutrinários, inspiradores, encantadores. Quem não os leu ainda, os romances de Emmanuel, fica a sugestão, não deixe esta vida passar, esta encarnação, sem lê-los. Mas entre o conto e o romance nós temos um outro gênero, que é a novela, também de caráter narrativo, mas ela é algo intermediário entre o conto e o romance. Ela tem até mais de um personagem, ela conecta mais personagens, tem uma narrativa central, um eixo central, mas outras histórias menores que se concatenam ali com essa narrativa central, e ela tem uma dimensão, digamos assim, intermediária. Não é tão sucinta quanto o conto, mas também não tão desenvolvida quanto um romance. Há algum aprofundamento dos personagens, mas também não tanto quanto um romance. Essa é a novela. Pois bem, por que nós resgatamos isso? Porque o livro de Jonas é uma novela. É uma novela, um gênero textual narrativo, em que a gente vai ter um eixo central, que é a história do Jonas, conectando-se ali com o contexto, a história do povo de Nínive, e os personagens que vão aparecendo, né, na trajetória de Jonas, com, digamos assim, elementos de realidade e elementos de, entre aspas, ficção, que na verdade são símbolos. Serve-se da realidade, inclui-se ali alguns elementos simbólicos, metafóricos, para se transmitir uma mensagem profunda, que é o que nós intentaremos fazer aqui. Porque lembremos, nosso objetivo primordial é entender o que Jesus quis dizer com o sinal de Jonas. Ora, Jesus falou que não seria dado nenhum sinal senão o sinal de Jonas a uma geração má e adúltera. Então a gente precisa entender o que é o sinal de Jonas, porque às vezes esse sinal está diante de nós e não estamos vendo. E estamos aguardando outros sinais, que de fato não virão. Então vamos tentar resumir a história de Jonas. Já entendemos que é uma novela, algo narrativo, com essa mistura de elementos de realidade e elementos simbólicos. Jonas, como sabemos, é um profeta. E o livro de Jonas inicia com um chamado de Deus, na verdade, uma incumbência que Deus transmite a Jonas. Deus se manifesta a Jonas e diz: Jonas, eu preciso que você vá até Nínive e pregue a eles a necessidade de conversão, porque a sua iniquidade chegou até mim. Ou seja, a cidade de Nínive de fato existiu, ficaria ali onde hoje é o Iraque. Então era uma cidade importante do reino, do império da Síria, há muitos séculos atrás, né, muito tempo antes de Jesus mesmo. E essa população, aquele povo, estava se caracterizando em sua vida coletiva pelos excessos, né, pelos desmandos, pelos desvios, mais ou menos como temos a história também de Sodoma e Gomorra. Tem lá o aviso, né, para que o povo se retificasse, só que Sodoma e Gomorra resistiram na impenitência, no desvio.
Tínhamos lá, então, o povo de Nínive. E Deus dá a incumbência para Jonas, para que ele fosse até Nínive, apresentar a eles o alerta divino, para que pudessem retificar os caminhos, caso contrário, consequências mais dolorosas viriam. Isso é tão interessante porque há até uma menção do Emmanuel, numa entrevista que certa feita foi realizada com o Chico, e eles falavam ali sobre a questão das profecias, citaram até o Nostradamus, né, as profecias de Nostradamus e tal, perguntando para o Emmanuel o porquê das profecias, como entender, se de fato eram confiáveis ou não e tal. E o Emmanuel, falando a respeito da figura de Nostradamus, ou das profecias de um modo geral, ele diz assim, olha, com relação a isso, as profecias, pedimos aos amigos que leiam detidamente o livro de Jonas. E é isso, essa é a resposta do Emmanuel. Leiam o livro de Jonas, vocês vão entender qual que é a finalidade das profecias. Aqui, a gente já tem uma primeira ideia. Deus envia o profeta para alertar o povo, esperando que o povo retifique caminhos. Em não retificando caminhos, o que é que acontece? A profecia acaba por se cumprir. Ou seja, como é que o alto opera em relação à humanidade, em relação a cada um de nós? Vários avisos. Avisos. Olha, se você perseverar, se você insistir nesse caminho, você sabe onde vai dar. Você sabe que você está indo para um abismo. Você sabe que você está indo numa rota de colisão com o muro. Então tem a placa, mais uma placa, outra placa, curva à frente. E você insiste em manter a direção e a velocidade. Onde vai dar? No cumprimento da profecia. Por que veio a profecia então? Para que ela não se cumpra. Por que existem as profecias? Para que elas não se cumpram. É o que vai acontecer na história de Jonas. E a gente vai ver, o Jonas vai ficar, na verdade, irritado com o fato da profecia não se cumprir. Em Sodoma e Gomorra, houve o aviso, o povo não se retificou, a destruição, a representar o resultado do desvio da lei divina. Queda moral, sofrimento, dor, em nível individual ou coletivo. Mas antes existiram os avisos. Então Deus vai para Jonas e fala, Jonas, o pessoal lá está indo numa rota de colisão. O povo lá, a coletividade, eles estão indo para o abismo. Então vai dar o aviso, a profecia. Porque o intuito, na verdade, é que a profecia não se cumpra. Só que Jonas, talvez intuindo, né, o que estava por acontecer e ainda com as suas imperfeições ali e tal, ele não aceita o chamado de Deus. E tenta fugir da incumbência do dever que Deus lhe havia delegado. Então ele toma um barco e tenta fugir da presença de Deus. Vai na direção de Tarsis, que é uma cidade meio misteriosa ali das Escrituras, ninguém sabe ao certo onde ficava Tarsis, mas aparece muitas vezes a referência a essa cidade. Então ele adentra nesse navio, com o pessoal ali, fugindo, buscando fugir da presença de Deus, do dever, da incumbência que lhe foi dada, ele inicia essa viagem. Só que, durante a viagem, começa uma tempestade. Ele, querendo fugir ainda mais da presença de Deus, desce ao porão da embarcação e ali dorme, se entrega ao sono. Gente, nós somos espíritas, nós temos acesso à revelação, por exemplo, que o André Luiz nos traz no livro No Mundo Maior. A imagem do porão da embarcação, como não conectar isso? Por exemplo, aqui eu deixo só a pista, para que depois meditem a respeito. Como não conectar isso com a casa mental? Nós temos lá 3 andares da casa mental, nós temos o térreo, que é o plano consciente, nós temos o superconsciente, que é o telhado da casa mental, onde está a conexão com o divino, com a transcendência, a busca dos ideais superiores, e nós temos o porão, a representar o passado de cada um de nós, os automatismos, também os vícios, os hábitos infelizes. Então Jonas, ele desce ao porão, olha a simbologia profunda. É a criatura que, sentindo o chamado consciencial de Deus para fugir aos deveres, busca mergulhar nas paixões, no automatismo, processos de fuga,
Quer ver outra história do Antigo Testamento que é belíssima nesse sentido? Adão e Eva. Entendida de maneira, essa história que é fantástica, entendida tantas vezes de maneira tão simplória. Adão e Eva cometem o desatino, desobedecem à ordem divina para não comer o fruto. Acolhem a tentação da serpente, que representa essa influenciação, né, exterior, que encontra eco dentro de nós, em nossas fragilidades, acolhem. E aí o que acontece? Tem uma hora do texto em que está descrito: e sentindo a presença de Deus no jardim, fugiram, porque notaram que estavam nus. E pegaram lá as folhas da figueira e tentaram cobrir a sua nudez. Gente, o que é esse jardim? Onde ouve-se, ou onde se sente a presença de Deus e dela se intenta fugir? É a consciência. A criatura sabe que cometeu algo que não deveria fazer. De repente vem a voz da consciência, a presença divina em nós, e se manifesta: Adão, onde estás? O que Adão faz? Some. O que a gente faz quando a consciência alerta? Aí eu não posso ficar parado, eu tenho que ocupar a minha cabeça, porque se eu ficar parado, se eu começar a refletir, se eu mergulhar em mim mesmo, essa voz vai gritar. Eu não posso, então eu preciso abafar essa voz. O que a gente faz? A gente tenta cobrir com tudo que pode, né? A gente busca os prazeres, a gente mergulha no trabalho insensato, aquele trabalho, né, sufocante. A gente tenta cobrir, como Adão tentou fazer, cobrir a nossa nudez com os adereços os mais diversos que o mundo nos dá. É riqueza, é poder, é fama. Tudo isso é tentativa, muitas vezes, de cobrir a nossa nudez perante a consciência. Perante o que de fato somos, a realidade acerca de nós mesmos. É mais ou menos o que Jonas está tentando. Ele sabia que tinha uma coisa a fazer, mas ele queria fugir. Não contente em entrar no barco, ele ainda vai para o porão. Adormece ao símbolo. Adormece. Quantos espíritos não estão adormecidos na matéria, operando apenas no regime de automatismos? A vida dele é só atender às demandas fisiológicas. É só busca por prazer. Ora, um espírito nessa condição, ele está no porão da sua casa mental. Ele está buscando um sono para fugir do contato com a vigília, com o despertar que lhe é tão necessário. É fuga, processo de fuga. O que vemos lá em Adão, o que vemos aqui na simbologia de Jonas. Mas a tempestade permanece. E então, em determinado momento, o pessoal lá do barco vai acordar o Jonas, porque eles começaram a pensar: eu acho que tem a ver com esse rapaz que está aqui conosco no barco. Essa tempestade toda, esse negócio, acho que tem a ver com esse rapaz aí. Acordam ele, começam a falar com ele: ó, de onde você vem? Para onde você vai? E aí ele menciona que era judeu e tal, né? Fala do Deus dele, que temia o seu Deus, embora estivesse ali em processo de fuga e tal. E aí eles começam a falar: não, então é alguma coisa que você fez aí para o seu Deus, começa a orar para ele para ver se nos salva aqui, porque nós todos estamos nessa problemática aqui por sua conta e tal. E aí ele vai insistindo, né, em se manter naquele processo, ao invés de, por exemplo, adotar uma postura de humildade, fazer uma oração, realmente se propondo agora a atender à vontade divina, não. Ele vai mantendo as ocultas aquilo, até que em determinado momento, então, apertado pelo pessoal além da embarcação, ele diz: olha, tem uma maneira de vocês pararem isso aí. Me joga no mar, porque aí vocês ficam livres, porque essa tempestade, na verdade, ela está atrás de mim. Era digamos assim, um sinal de Deus convidando Jonas ao despertamento. Já outro símbolo, né? A gente vai navegando vida fora, a gente adormece na embarcação da existência e aí surgem as tempestades no horizonte. O que isso nos lembra? Aquela cena tão conhecida do Evangelho: Jesus e os discípulos entram no barco, de repente Jesus vai para a proa do barco, para a polpa do barco, e adormece. Quando ele adormece, o que acontece no horizonte? Tempestade. Não é Jesus que dorme, é nós que o deixamos dormir em nós. É nós que o relegamos à polpa, ao fundo
da nossa vida, da nossa existência, aos últimos locais, ao último grau de prioridade. Quando ele assim adormece em nós, o horizonte anuncia tempestade. Porque quando surge a tempestade no horizonte, qual o primeiro movimento dos discípulos? Ir despertar aquele que dormia. Não é assim na nossa vida, gente? As grandes tempestades que surgem na nossa vida têm qual intuito? Senão nos voltar de volta a Ele, nos aproximar dEle, nos fazer buscá-lo mais vivo e mais presente em nós, para que Ele, o mestre dos mares, no sentido de aquele que conhece todos os caminhos da evolução, possa ensinar-nos então como acalmar as tempestades e como fazer a travessia. Então veja como há sempre essa conexão, né, esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, como uma coisa nos remete à outra e a gente vai aprendendo com a beleza desses símbolos. Mesma coisa com Jonas. Então eles lançam ele no mar. E ali ele é engolido, ele é tragado pela baleia. Na verdade, o texto diz grande peixe. Algumas traduções colocam a baleia. Assim se finda o primeiro capítulo do livro de Jonas. No segundo capítulo, nós temos a descrição de Jonas no ventre da baleia, no seio da baleia. Agora sim, clamando a Deus. Engolido pela baleia, lá no ventre daquela experiência insólita, marcante, desafiadora, ele então busca aquele do qual fugia. Vão notando a beleza da simbologia. Se volta ao Criador e diz: agora sim estou disposto a cumprir a sua vontade. Quando ele assim faz, quando ele assim assume o desejo de cumprir a vontade divina, envia o Senhor algo, ou envia o Senhor uma ordem para que a baleia o cuspisse, o lançasse para fora. Creio que todos nós já estamos alcançando a beleza da simbologia. Como não nos lembrarmos, por exemplo, aqui, em olhando essa cena, do que se deu com André Luiz. Após a sua desencarnação, como está registrado lá em O Nosso Lar, André Luiz se vê envolto em sombras. Onde estou? Que realidade é essa? Aqueles seres estranhos, aquelas paisagens estranhas, aqueles barulhos estranhos, ele não sabendo onde estava, como estava, o que era aquilo, estava vivo, não estava, e ele, aqueles espíritos que começam a aparecer, ou acusando disso, daquilo, e ele se revolta, não, mas eu não fiz isso, eu não me suicidei, e ele naquele estado todo, e aquilo vai perdurando, sabe-se lá por quanto tempo? Ao símbolo, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Sabe-se lá por quanto tempo, até que enfim ele se lembra. Se há um Deus, e se eu sou seu filho, ele há de se lembrar de mim. E então, pela primeira vez, ele se propõe a orar a Deus. Quando ele termina sua oração, Clarencio estava do seu lado. Era a ordem para ser tirado do ventre da baleia. Daquele domínio de sombras em que ele mesmo se lançou. Porque por que Jonas foi parar no ventre da baleia? Porque ele persistiu na rebeldia. Ele persistiu na fuga. Ele persistiu no caminho equivocado, no afastamento do chamamento divino. Então a vida vai nos levando a experiências cada vez mais difíceis. Vai nos levando cada vez, ou nós vamos nos levando cada vez mais fundo, até o ventre da baleia, até sermos tragados pela experiência mais dolorosa, pela noite escura da alma, pelo momento em que nos vemos assim, de repente, envolvidos de uma tal maneira pela vida, pelas circunstâncias, que a gente se põe a refletir, como eu vim parar aqui? Por que eu desci tão fundo? Como aquele filho pródigo, que no movimento também de ir se afastando cada vez mais de Deus, de repente dá por si e se vê a comer as bolotas direcionadas aos porcos. Ele fala, meu Deus, como eu vim parar nesse abismo? É André Luiz. Clarencio, sua mãe, o haviam visitado inúmeras vezes, mas ele não conseguia ver, porque ele estava no ventre da baleia, isto é,
Ele estava numa esfera de sombra criada por ele mesmo. Ele se colocou no ventre daquela esfera de sombra. Ele se colocou naquela condição. Mas lá dentro, quando a dor falou mais fundo, quando ele cai em si, ele se lembra da figura divina, dos tantos chamamentos de Deus que ele havia negligenciado até então, dos tantos avisos da vida, e faz, num gesto de humildade, a primeira oração. E então a baleia, o ministro Clarencio, está ali para recebê-lo e levá-lo a outra esfera de experiência, a outra condição. Então vejamos a beleza da simbologia, meus amigos. Porque aí segue a história. Dessa vez Jonas acolhe o chamamento divino, ainda com as suas imperfeições, mas já não existia mais tanto aquele traço de rebeldia, de orgulho. Porque é o orgulho e a rebeldia que leva o espírito aos abismos mais profundos. A vida sempre tenta primeiro os chamamentos mais amenos. Lembra lá a função da profecia? A função das revelações? Por que veio o evangelho até nós? Por que veio a doutrina espírita? Para nos dizer, olha, em seguindo esse caminho, o resultado será este, abismo. Mas em seguindo este outro caminho, o resultado será este, ascensão. Então está profetizado que quem seguir por esse caminho dará no abismo. Como está profetizado que quem seguir por este caminho há de se alçar à luz. Qual profecia você quer que se cumpra? Qual deliberação da lei divina? Isso é a finalidade. Então a vida tenta sempre os chamamentos a menos primeiro. Os convites ao amor. Os convites à renovação, como nos diz tão belamente Emmanuel, o prefácio do livro Falando da Terra. A gazela desperta pelo canto do pássaro, mas a rocha pelas explosões da dinamite. Então, a depender da sensibilidade do espírito, da boa vontade do espírito, basta o canto do pássaro, basta o chamamento ao serviço no bem e ele já retifica caminhos. Agora, para outros espíritos, é preciso a dinamite. Porque tal é o endurecimento, aí o símbolo da rocha, tal é a cristalização no orgulho, na rebeldia, na fuga, que ele vai descendo, vai descendo, vai descendo até o ventre da baleia. Querem ver outro exemplo que ilustra muito bem isso? Alguém que foi parar no ventre da baleia e que depois ficou lá 3 dias e 3 noites até recobrar a visão? Saulo de Tarso. Quando Saulo cai da montaria às portas de Damasco, ele reflete algumas coisas consigo. Primeiro, o abismo em que ele estava e o abismo que o Cristo transpôs para vir buscá-lo. Segundo, Emmanuel põe essa frase muito pertinente para todos nós. Ali Saulo percebeu que o Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos, até a culminância em Damasco. Então, o primeiro contato com a casa do caminho era um primeiro chamado para ele. Ele que estava tão voltado, para a busca pelos cargos, pela influência no sinédrio e tal, tinha virtudes? Tinha. Inegáveis, mas tinha também ainda muito de orgulho e de vaidade. Então, para ele, o mote da existência era: eu preciso galgar os degraus para me fazer mais influente e dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Aí Jesus, pelas circunstâncias, leva ele até a casa do caminho, a ouvir a palavra divina de Estevão. Primeiro chamado. Mas o que o orgulho faz? Como Jonas? Não, eu vou seguir nesse rumo. Ele se sensibiliza, a princípio, com a pregação de Estevão. Mas logo ele reajusta as forças internas e fala: não, imagina, eu não posso aceitar isso. Precisamos reprimir exemplarmente essa doutrina perniciosa. Ou seja, insiste no caminho do orgulho, da vaidade. Como Jonas, ele quer ir tempestade afora, sabendo que... E assim vai, numa espiral, Depois da conversão de Abigail, outro chamado. E ele ainda fica mais revoltado com aquele Cristo. Ele falando: agora que eu odeio ainda mais esse Cristo.
Está descendo. Jonas está indo, né? Tempestade adentro, sabendo o que vai acontecer. Até que a gente o vê indo para Damasco numa profunda luta interior. Um estado de conflito íntimo, de ausência de paz, de revolta terrível. E aí, a presença do Cristo. Ele que vê os abismos que foram transpostos por Jesus para vir até ele, para tirá-lo do ventre da baleia, em que ele mesmo havia se arrojado. E fica, olha o símbolo, 3 dias e 3 noites cego, até que Ananias venha recuperar a sua visão. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali no ventre da baleia, como depois Jesus ficaria 3 dias e 3 noites até a ressurreição, a gente já vai conectar esse símbolo também, Paulo passa por essa experiência. Então vejam a beleza da simbologia. Jonas volta, vai atender agora a orientação de Deus, se dirige até Nínive, para que em Nínive pudesse transmitir o aviso. E em chegando lá, em falando de Deus, em convocando ao arrependimento, acontece o inesperado. Os ninivitas se arrependem dos seus caminhos, das suas escolhas infelizes. Fazem ali uma jornada de mudança, de conversão. E aí, mais uma vez, Jonas, a demonstrar ainda a falibilidade humana, as nossas imperfeições, mas mesmo assim podemos ser instrumentos de Deus, Jonas fica irritado com o fato deles terem se convertido e de Deus não ter então destruído a cidade. Porque era essa a consequência. Em não se convertendo, a cidade será destruída, como Sodoma e Gomorra. Toda obra que não é feita na lei divina será destruída. Toda realização humana, todo empreendimento que não está de acordo com a lei divina será destruído. Esse é o símbolo da destruição da cidade. Era o que Jonas queria ver, o circo pegar fogo, né? O pessoal ali, mas eles se arrependem e se transformam. E aí Jonas fala, mas você me mandou aqui passar esses perrengues todos, tudo isso, para não fazer nada? Fui lá, falei, o pessoal mudou e você vai agora ter que parar com eles essa postura assim de misericórdia? Então Jonas ele meio que fica irritado com a misericórdia divina. Não, mas você é bonzinho demais, você é misericordioso, mais ou menos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, quando o pai acolhe o filho transviado que retorna ao lar, o filho fica irritado. Como assim? Você deveria se alegrar com o fato deles terem se convertido e você fica irritado. E aí Deus dá mais uma lição muito bela a Jonas e a todos nós, né? Fazendo-nos ver como que a dureza de coração pode nos cegar para apreender a vida tal qual ela é, em sua beleza. Aqui a gente já consegue fazer uma conexão com o que Jesus fala aos escribas e fariseus. Uma geração má e adúltera não consegue ver os verdadeiros sinais. Fica esperando outros sinais. Porque a nossa indiferença, o nosso orgulho, a nossa vaidade estabelecem escamas de sombra. E aí não conseguimos ver a presença divina patente diante dos nossos olhos. E queremos vê-la de outras maneiras. Então Jonas queria ver a atuação divina por meio da cidade em chamas, né? Por meio da destruição, por meio dos grandes sinais. Mas ele não conseguia ver a beleza da atuação divina naqueles corações que se convertiam e eram acolhidos pela misericórdia. Da mesma forma, os escribas e fariseus queriam ver sinais e prodígios nos céus de Jesus que indicassem que ele fosse de fato o enviado divino, quando não conseguiam ver diante dos seus olhos os sinais mais belos que Jesus fazia. As vidas transformadas, as vidas resgatadas da sombra para a luz. Não conseguiam ver. Então é mais ou menos por aí que Jesus está querendo nos conduzir. Olha, o sinal de Jonas está diante de vocês e vocês não estão conseguindo ver, estão esperando outros sinais. Né? Mais ou menos como naquele diálogo, naquela resposta que Jesus dá a João Batista, no capítulo anterior a esse registro da passagem aí sobre Jonas,
Mateus capítulo 11, diz o texto que João Batista, já preso, em sabendo que a tarefa do Cristo se expandia e crescia, ele envia 2 discípulos seus, que depois se tornaram discípulos do próprio Mestre, ele envia 2 discípulos seus a Jesus, perguntando assim, perguntem lá pro Rabi, para Jesus, se é ele o que havia de vir ou se nós esperamos outro. Parece estranha essa pergunta, né? Especialmente para nós espíritas que sabemos que isso no Evangelho já diz, mas o Espiritismo desenvolve ainda mais, por exemplo, no meio do livro Boa Nova, no capítulo de número 2, quando nós temos o encontro entre os 2 que eram primos. Tem lá aquela bonita descrição, quando Jesus e João Batista ainda eram crianças, Maria vai visitar Isabel, e aí as 2 mães estão ali conversando, e os 2 pequenos estão conversando sobre um outeiro, e Jesus apontando assim para João Batista como um general que apontava ao soldado o caminho ou a tarefa a realizar. Como assim? João Batista duvidava que era Jesus o enviado? Não. Essa pergunta não é para ele. A resposta que ele intentava não era para ele, o Batista, é para os outros. Vocês 2, vão lá e perguntam para ele, és tu o que há de vir ou esperamos outro? Aí os discípulos chegam, fazem a pergunta para Jesus, e ele fala assim, digam a João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregada a boa nova de Deus. Vão dizer a João Batista os sinais que vocês têm visto. O que Jesus está falando? Esses aqui são os sinais da minha missão. Não são prodígios no céu que ferem aos sentidos materiais, não. Os sinais pelos quais quero ser reconhecido, os principais sinais a serem vistos e que atestam a minha missão, são os mortos que voltam à vida. Os que estavam no ventre da baleia e são ressuscitados. Os que estavam numa esfera de sombra e que voltam a ver. Vocês querem ver os sinais que eu trouxe para testar a grandeza do Evangelho? São as vidas transformadas por Ele. Agora, uma geração má e adúltera não consegue ver esses sinais. Os escribas e fariseus estavam diante de mortos que voltavam à vida, não no sentido material, no sentido espiritual. Estavam diante de pessoas que não conseguiam ver senão um horizonte de sombra e que voltaram a enxergar porque voltaram a esperançar. Eles estavam diante de vidas como essas e ainda duvidavam, esperavam outros sinais. Uma geração má e adúltera, pelas próprias sombras em sua visão, não consegue ver os mais belos sinais da atuação de Deus em nossas vidas. Mais ou menos o que está em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala assim, questão 802. Olha, se o Espiritismo veio transformar de fato o mundo, por que os Espíritos não fazem sinais assim tão patentes, inegáveis, a ponto de converter mesmo os mais incrédulos? Por que os Espíritos não materializam assim, no meio da praça, não materializam a luz do dia, para falar, Jesus é isso mesmo, a verdade é essa, a morte não é o fim, por quê? Aí os Espíritos respondem assim, desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias diante de vossos passos e ainda assim há os que o negam. Como é que existem ainda os que o negam diante de um pôr do sol? Como é que existem ainda os que o negam diante da multiplicidade de formas, cores, perfumes e belezas da natureza? Diante da harmonia dos astros, da perfeição do funcionamento da vida, da máquina magnífica que é o nosso corpo físico. Eu lembro, fazia certa feita uma disciplina na pós-graduação a respeito do corpo e do uso da engenharia para algumas
algumas maneiras de auxiliar ao corpo, dispositivos assistivos, etc., outras coisas. E a gente tinha que estudar bastante o corpo em si, seus fenômenos, seus processos. E é isso, quanto mais você mergulha, mais você se encanta. Mais você pensa, como é possível negar diante de tal harmonia que se nos apresenta? Tal encadeamento das coisas. Então é o que os Espíritos estão falando. Há uma geração má e adúltera, pode ter todos os sinais possíveis que ela não vê porque ela busca outras coisas. Porque ela está muito associada à matéria, o que é superficial, o que é imediato, o que é sensorial. Porque se ela se renovasse em termos de sentimento e com isso de visão, veria que não faltam sinais de Deus ou do Cristo na nossa vida. É a nossa cegueira que nos faz crer que estamos abandonados. É a nossa rebeldia que nos torna assim tão cegos para a atuação divina. Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias. Pôde o Cristo, porventura, convencer os seus contemporâneos por meio dos prodígios que fez? Ou seja, existiram corações, talvez alguns de nós, que estiveram diante dele, que o viram atuar, que o viram falar, que o viram servir, que o viram amar, e nem por isso foram tocados. Então o problema não está em Deus ou na ausência de sinais. O problema está naqueles que não podem ver. E é isso que Jesus está respondendo. Nós não vamos dar os sinais que querem, mas o sinal de Jonas, esse nunca vai faltar a ninguém. E qual que é o sinal de Jonas? A vida transformada. A vida ressuscitada, uma vez que encontra o Cristo. Uma vez que se reharmoniza com os desígnios de Deus. Por isso Jesus faz a ponte entre o livro de Jonas e aquilo que aconteceria com ele. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele está fazendo uma menção à sua ressurreição. Dizendo, olha, o símbolo de Jonas, na verdade, é um símbolo das vidas que, em se voltando para Deus, pela humildade, pelo arrependimento, pelo anseio de renovação, são ressuscitadas. Esse o sinal mais evidente, mais patente da presença e da atuação divina no mundo. Esse sinal nunca falta. É só olhar para uma vida de Saulo, de um Paulo de Tarso. O que o Evangelho fez nessa vida? Quer sinal maior do que esse para nos sensibilizar? O que o Evangelho fez na vida de uma Madalena? Quer sinal maior do que este para nos sensibilizar? O que o Evangelho fez na vida de todos que a ele verdadeiramente se entregaram? Quer sinal mais tocante, mais eloquente do que esse para nos sensibilizar? Ou ainda mais, a vida dele próprio, do Mestre, que é sinal mais eloquente, demonstração mais patente da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Mas se nem isso tem nos sensibilizado, podem surgir os fenômenos mais insólitos e explícitos que a criatura não se converterá, porque falta humildade, falta disposição, falta abertura. Então vejamos que beleza a amarração. Mas voltando à história de Jonas, ele que ficou ali irritado com a misericórdia divina, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, Deus então faz crescer uma árvore. Jonas ficava lá observando a cidade, talvez ainda aguardando quando viria a destruição. Ele fica lá e está observando, Deus faz crescer uma árvore. Algumas traduções colocam como sendo uma aboboreira, outras como uma mamoneira, mas essa árvore faz uma sombrinha sobre a cabeça de Jonas. E ele se afeiçoou a essa árvore, né? Gostava de ficar ali embaixo dela e tal, até que um dia Deus envia um vermezinho que vai e mata a árvore, murcha a árvore. E aí Jonas fica extremamente irritado de novo com Deus, como assim, se revolta. E aí Deus fala assim com ele, mas viu, você faz bem em ficar assim irritado?
Aí Jonas tenta, né, manter a postura. Faço, porque tal. Mas vem cá, você ficou assim nesse estado por causa de uma árvore que não foi você que plantou, nem você que fez crescer, que um dia nasceu, no outro dia pereceu, como tudo que é da matéria. E você ficou nesse estado. Imagina eu, então, diante dos 120 mil que moram em Nínive, se eu de fato tivesse de levá-los às últimas consequências da dor. Como eu me sentiria, Jonas? Diante desses, os que lá estavam, que nem sabiam ao certo ainda discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que é um símbolo, não sabiam ainda discernir muito claramente entre o bem e o mal, entre a postura direita e aquela que não é. Você esperaria que eu fizesse com eles o que fiz com a árvore, mas não cogitou do que vai no meu, vou dizer aqui, né, coração. Deus não tem coração como nós imaginamos, mas de como eu me sinto em ter que fazer isso, em ter que levar aqueles que criei, aqueles que tutela, aqueles que amo profundamente às últimas consequências pela sua rebeldia. E assim termina então a historinha de Jonas, com essa lição profunda de Deus envolvendo ali a árvore, acerca da misericórdia e de como devemos nos abrir a essa misericórdia divina. Pois bem, meus amigos, em trazendo então toda essa simbologia, toda essa história para a nossa realidade, logo compreendemos a magnitude da fala de Jesus. A uma geração má e adúltera não se lhe dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então, aos espíritos que, pela postura de rebeldia, pelo apego às suas paixões, aos seus vícios, vão entrando nessa jornada de cegueira espiritual, dali clamando a Deus para que Deus se manifeste dessa ou daquela maneira, que nos atenda nesse ou naquele pedido, essas criaturas muitas das vezes vão se sentindo cada vez mais abandonadas porque não notam que estão elas mesmas numa espiral de rebeldia, de revolta, incapacitadas, portanto, por ver ou para ver como Deus tem atuado em suas vidas. Como Jonas, insistindo na fuga, insistindo no afastamento do chamamento divino, até o ponto de submergir e ser então tragado pela baleia, que representa aqui para nós as experiências mais difíceis e desafiadoras da nossa existência. Vez por outra, na trajetória do Espírito, na trajetória de cada um de nós, temos justamente essa sensação de que fomos tragados pela vida, de roldão levados a estar numa circunstância ou num conjunto de circunstâncias, de ocorrências que não sabemos direito explicar. Parecemos passar por um túnel de sombra, estarmos envoltos mesmo nesse ventre da baleia, por ela tragados, pela vida tragados. A noite escura da alma, como já nos descreveu São João da Cruz nos seus escritos. Nós teremos experiências dessa natureza. Mas qual a finalidade disso? Quando tudo que era a nossa segurança parece escapar de nós. Quando tudo aquilo que eram as nossas buscas parece fugir, escoar por entre as nossas mãos. Quando a vida vira nossa experiência de cabeça para baixo, nos colocando assim nessa circunstância em que parecemos perder tudo ou qualquer referência. Aí então, a presença divina se mostra mais patente, como diria Francisco de Assis. Quando nada se tem, Deus se torna tudo. Quando todos os outros amparos, quando parecemos estar numa estrada de solidão, num túnel de sombra, é ali então que a luz do Cristo se tornará ainda mais bela e eloquente. Porque foi o que se deu com Saulo. Ele precisou entrar num túnel de sombra para que então a luz do Cristo pudesse encontrar a moldura devida para se fazer assim tão chamativa. Mais uma vez recorrendo a Francisco de Assis, né? Que nos diz que quando nada temos, então Deus se torna tudo.
Recordamos-nos daquela descrição dele a respeito da perfeita alegria. Quando ele e um monge, um frei, companheiro seu, eles viajavam e tal, e era um período muito frio, muita neve, se aproximavam de um determinado convento, buscando ali um abrigo. Estava para anoitecer, e a esperança deles, sobretudo do frei que estava com Francisco de Assis, era que pudessem então ser acolhidos naquele abrigo para fugirem do frio, das intempéries, da noite escura. E aí, chegando lá, batendo na porta, a pessoa abre aquela portinholazinha e não vai muito com a cara deles, acha que era talvez alguém suspeito, ladrões, salteadores, fecha a portinhola na cara deles e os escorraça dali. Tenta mais uma vez, a mesma coisa. E então o frei entra em desespero. E agora? Para onde a gente vai? Estamos aqui nesse frio, a noite se aproxima, não fomos recebidos e tal. E Francisco de Assis, naquela alegria, aquele semblante irradiando, Aí Francisco descreve então a perfeita alegria. Ele diz: Frei, nós estamos agora na melhor condição possível, porque agora nós estamos integralmente nas mãos de Deus. Não tem nenhum recurso mais do mundo. Nós estamos agora inteiramente nas mãos de Deus. Essa é a perfeita alegria. Porque quando nada se tem, Deus então se torna tudo. E é muito bonita a própria descrição do profeta Jonas. Permitam-me aqui ler o capítulo 2, que é o capítulo de quando ele está no ventre da baleia, nas entranhas do grande peixe. E creio muitos de nós nos reconheceremos aqui em determinados momentos da nossa existência. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Não é essa a sensação que temos às vezes na vida? Que a vida nos tomou de rodão? Que a correnteza nos levou, nos envolveu, e ali nos vemos naquela luta. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Como Francisco, não tem mais ninguém agora. Estamos integralmente nas mãos de Deus. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Porque a nossa trajetória, amigos, de espíritos até aqui, tem sido, muitas das vezes, isso. Nós, aqui ou no além, descendo aos abismos de moto próprio. E o Senhor indo nos buscar e nos trazer de volta das sombras à luz. Dos vales, dos abismos, à planície, ao caminho, à jornada, por sua misericórdia. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. Olha aqui, o André Luiz, gente, fazendo a oração, num ato de contrição, depois de muito sofrer, das entranhas do peixe, das sombras em que ele se encontrava, lembrei-me do Senhor. Exatamente o que se deu com André Luiz. Deve existir um pai. E se ele é pai, ele há de se lembrar de mim. Também de nós, meus amigos, quando nos sentimos no ventre da baleia. Lembremos-nos do Senhor. Porque então a oração dele penetrou no santo templo. Porque então aquela oração, agora munida de humildade, de sincero arrependimento, de sinceridade, essa oração, dizem-nos os Espíritos, jamais fica sem resposta. As nossas outras rogativas, em que pedimos esse ou aquele sinal de Deus, Senhor, atenda isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, resolve isso para mim, talvez nem sempre o serão,
porque talvez estejamos a pedir sinais que não são os sinais que precisamos aprender a ver. Mas se for essa oração, essa penetra no santo templo do Senhor, essa chega às esferas sublimes e jamais fica sem resposta, sem retorno, sem atuação do mais alto por nós. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Era Jonas fugindo do chamamento, observando as falsas vaidades, o orgulho do mundo. Era Saulo renitente na postura de endurecimento, porque buscava as falsas vaidades do mundo, resistindo ao chamado de misericórdia do Cristo, para que despertasse por caminhos mais amenos. Não, precisou descer às sombras do abismo de dor, de vazio existencial, para que pudesse despertar. Mas eu te ofereci sacrifício, isto é, a morte do que eu vinha sendo, para vida nova. Olha o símbolo da ressurreição. Eu te ofereci sacrifício, com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. O retorno à vida, meus amigos, é o Cristo que diz a nós outros, Lázaro, sai para fora. Porque a caverna de Lázaro é o mesmo símbolo do ventre do grande peixe. É o espírito que, aferrado à matéria, à revolta, ao orgulho, à ilusão, lança-se ele mesmo no sepulcro, atado, amarrado, com o rosto encoberto. Quantos espíritos assim no mundo? Quantas vezes nós mesmos nesta condição? Com a vida fisiológica, mas mortos espiritualmente. Como nos diz Emmanuel, não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. São os Lázaros da vida. É Jonas no ventre do peixe. Mas quando há o mínimo gesto de humildade, eis que a misericórdia, vencendo abismos, vai e nos resgata. Traz-nos de volta à terra seca, isto é, a possibilidade de retificação, de voltar à vida, à realização. É Lázaro que sai da caverna desatado para que possa então seguir a cultivar agora a vida em outra dimensão, vida mais abundante. São os espíritos que no mundo espiritual, em estado de ignorância, de revolta, de estagnação, recebem do alto da misericórdia divina a oportunidade de uma nova encarnação. É esse o símbolo também de Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir. Emmanuel tem uma mensagem intitulada Como Lázaro, em que ele fala exatamente isso. Temos aí um símbolo da reencarnação. Quantos espíritos não estavam no mundo espiritual atados por culpas, por remorsos do pretérito, estagnados, e dizem então a misericórdia divina, vamos permitir a ele que se desvincule um pouco pela bênção do esquecimento temporário do passado. Vamos dar a ele um novo corpo. Desatai-o e deixai-o ir. Deixai-o voltar à experiência no mundo para realizar, para renovar, para aprimorar, desatando os vínculos do pretérito. É o Senhor que nos traz de volta a vida. Por isso a vinculação, Filho do Homem, os 3 dias, a ressurreição. Porque nós também somos Filho do Homem. A expressão, muitas das vezes, são camadas, no Evangelho. Faz uma referência a Jesus. Mas nós também somos o Filho do Homem em construção. E muitas vezes ainda precisaremos passar pelos 3 dias e 3 noites no ventre das baleias. No sepulcro, como Lázaro. Ou lá, como Paulo, cego por 3 dias e 3 noites, até que possamos, pela misericórdia divina e pelo gesto de humildade, abertura e renovação, retomar a vida, a jornada, o aprendizado, o crescimento, a ascensão. Então vejamos a beleza do símbolo, a misericórdia divina, que nunca nos tem faltado. Isso nos faz recordar, fazendo o vínculo com a passagem de Lázaro, aquelas palavras proféticas de Jesus a Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus vai ao encontro daquela família que lhe era tão cara,
tendo sido instado pelo fato de Lázaro ter morrido, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus vai se aproximando, Marta chega até ele e diz, olha, já é tarde. E Jesus fala assim para ela, teu irmão há de ressuscitar. E essas palavras, meus amigos, são a mais pura expressão da verdade. Se aplicam a nós, se aplicam àqueles que amamos, àqueles que na vida vemos mortos, como Lázaro no sepulcro, ou como Jonas no ventre da baleia. Diz o Senhor, teu irmão, teu ente querido, teu coração amado, há de ressuscitar. Como ele diz também a nós, quando nos vemos nessa condição. Hás de ressuscitar, meu filho, minha filha. Porque é da vida, é da lei divina. A misericórdia, nenhum filho seu deixará estar para sempre nessa condição. Mas aguarda a primeira sinalização de humildade, para que os sinais da sua presença se façam inegáveis. E em comentando então essa fala de Jesus no livro Vinha de Luz, capítulo 151, Emmanuel assim nos dirá a respeito desse gesto e dessa fala do Mestre. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Olha que bonito isso, gente. Nós estamos aqui agora. Mas agora, nesse mundo, na matéria e fora dela, estão ocorrendo ressurreições em toda parte. Espíritos que estavam mortos na mágoa, no ódio, na vingança, no ressentimento, no vício, no desânimo, no desespero, estão sendo ressuscitados pelo trabalho incansável do Cristo e dos seus. Aqui no plano físico, como no mundo espiritual. Ou seja, inúmeros, incontáveis sinais estão diante dos nossos olhos. Mas uma geração má e adúltera não tem conseguido ver. Não faltam sinais, meus amigos, da atuação do Cristo no mundo. É só olhar uma vida que voltou a sorrir e você verá um sinal do Cristo no mundo. É só olhar um coração que desistiu de um caminho equivocado que você verá um sinal do Cristo no mundo. Porque é ressurreição. É vida que recomeça. É vida que se renova, aqui ou além. Um espírito que é resgatado no mundo espiritual é um sinal eloquente, inegável, de que o amor não descansa nunca. O amor não se cansa e nunca descansa. Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos, é ressuscitar os mortos, é fazer com que os cegos vejam, com que os surdos ouçam. E foi isso que Jesus disse, e de dizer ao Batista e na verdade a todos, que estes são os meus sinais. Onde você vê um cego que voltou a ver, não estamos falando de cegueira física. Onde você vê um surdo que voltou a ouvir, não estamos falando de surdez física. Onde você vê um paralítico que voltou a andar, não estamos falando de paralisia física. Você está vendo um sinal do Cristo. Então é isso que Emmanuel está dizendo. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal. Porque o mal é um sepulcro, o mal é estagnação, vida é renovação, dinamismo, progresso, mal é morte, no sentido de estagnação. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Gregório estava há 7 séculos no ventre da baleia. 3 dias e 3 noites aqui é um símbolo que se aplica a cada circunstância, a cada espírito. Gregório estava há 7 séculos. Mas o amor de uma mãe desce ao ventre da baleia para trazê-lo de volta à vida. Assim, em relação a cada um de nós, existem amores que às vezes estão esperando o primeiro lampejo de humildade para nos tirarem do ventre da baleia, do sepulcro de Lázaro. O Senhor
não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Porque os sinais que talvez estejamos esperando ainda de Deus, talvez não virão. Mas os sinais não têm faltado. O sinal de Jonas no caminho de cada um de nós. Indicando-nos que, por mais fundo tenha descido a criatura, por mais escuro seja o abismo em que venhamos a nos colocar, também lá a presença divina estará, se a ela quisermos nos conectar. Se houver uma fresta de humildade e de esperança, ali o Senhor se manifestará, como fez em relação a todos esses que vieram antes, dando-nos o sinal eloquente, sempre vivo e tão presente no mundo para os que têm olhos de ver, de que a misericórdia não desiste de nenhum filho seu. E que a sombra em nossa trajetória não é senão condição temporária, porque a nossa destinação é a luz, é a ressurreição, a vida nova em Cristo, plena de abundância e de felicidade. Que tenhamos olhos de ver, meus amigos, para os tantos sinais de Jonas com que Deus nos presenteia os passos e que sejamos nós também, como Jonas, um sinal vivo do que pode fazer o Evangelho em uma vida, ressuscitando-a para a luz, para o bem, para a glória do amor. A todos muita luz e muita paz, que Deus os abençoe sempre.